Tudo bom, pessoal? Vamos então montar um exemplo de diagrama de caso de uso, diagrama de classe e diagrama de sequência, tá? Vamos elaborar os três para o caso de uso logar, tá? Então vamos primeiro lá. Vamos primeiro criar o diagrama de caso de uso, aqui em Use Case Diagram, onde nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o nosso ator, né? Vai ser nosso usuário. Então, o que o usuário faz? O usuário efetua o caso de uso logar, tá? Ação de logar. Vamos fazer ele bem simplesinho, tá? Lembrando a nossa associação, nosso relacionamento em logar. Caso ele não tenha a opção logar, a gente vai fazer o quê? Cadastrar. Lembrando, o nosso caso de uso deve ser sempre como verbo. E o cadastrar vai ser o quê? Vai ser um tipo extend. Lembrando, extend é do opcional para o nosso obrigatório inicial. Ok, então aqui nós já montamos a parte do caso de uso. Então vamos montar agora nosso diagrama de classe. Clicamos lá no nosso em diagrama, clicamos em diagrama de classe. Vamos ter a nossa classe, na verdade, lembrando aqui, ó, nosso estereótipo class, né? Essa é a nossa classe usuário. Usuários. Vamos chamar a nossa classe. Vamos adicionar os seguintes atributos. Atributo ID, que ele é... Opa, errei aqui. Deixa eu dar um ID, que é o tipo inteiro. Ok. Vamos adicionar o atributo usuário, que o usuário vai ser o tipo... Pode ser varchar, como vocês querem, tá? Coloquei no caso string, ok? E nossa senha também. Que vai ser o tipo string também. Ok, então nós temos aqui nossos três atributos. Agora vamos adicionar os seus métodos ou as nossas operações. Nós vamos ter aqui uma única operação que eu vou chamar ela, na verdade, vou chamar de dois tipos, tá? A gente pode chamar, na verdade, de logar ou validar, mas o meu sistema, na verdade, vai ter o quê? Eu vou ter uma interface inicial. Na interface inicial, eu vou me comunicar com minha controladora, né? O qual vai se comunicar com a nossa classe. Então, eu vou chamar do quê? Vou chamar aqui de validar, tá? Na verdade, eu vou colocar logar, tá? Para efetuar o login. E outra opção, operação validar, para nós podermos validar nosso usuário e senha, tá? No validar, eu vou deixar aqui que vai passar por o parâmetro usuário e a senha. Vamos dar como retorno inteiro, tá? Para dar um ok do inteiro. Lembrando, nós temos o que? Nós temos a nossa interface, tá? Que é o nosso boundary, né? Que vai ser a nossa interface do sistema. E o nosso control, que é a nossa controladora. Então, o usuário vai se comunicar, vai, na verdade, utilizar a interface, que é o nosso boundary, e o nosso controle, que é o nosso control, vai se comunicar com a nossa classe usuários, tá? Bem simplesinho. Bom, então agora vamos para o nosso diagrama de sequência. Lembrando, nós temos aqui dois métodos, logar e validar, ok? Então vamos criar nosso outro diagrama, sequence diagrama. Nós vamos utilizar o nosso usuário lá, vamos utilizar a nossa interface e vamos utilizar nosso controle e por fim vamos utilizar a nossa classe usuário. Então, o usuário, nós lembrando aqui, ó, nós temos as nossas mensagens tipo síncrona e assíncrona. Em outra videoaula eu vou explicar melhor com a mensagem síncrona, o que é uma mensagem assíncrona, o que é o retorno de uma mensagem, tudo direitinho. Vou explicar aqui as nossas lifelines, tá? A própria lifeline que pode ser representada como a nossa classe lá, a nossa lifeline de autor, a nossa lifeline de entidade, a nossa lifeline de boundary, que é a nossa interface aqui, e a nossa lifeline de control, que é o nosso controle. Ok? Aconselho assistir a outra videoaula com a explicação inteira. Então, a nossa lifeline do usuário,
o usuário vai se comunicar com a interface, tá? Vai enviar o quê? Ele vai inserir os seus dados, ok? Vai inserir os dados. A interface vai se comunicar com a nossa controladora. Beleza? Aqui eu vou chamar de login, tá? Eu já poderia desculpa, eu coloquei lá logar, tá? Logar. E já poderia passar os parâmetros, que seria o usuário e a senha, tá? Posso utilizar aqui? Posso. Mas lembrando que da controladora lá também vamos ter o que? A gente vai passar, na verdade, da interface, a gente vai chamar o método logar, que vai se comunicar com a nossa control, o qual vai depois chamar o outro método validar. No nosso validar, a gente vai ter o acesso ao banco de dados, que vai buscar a nossa tabela do nosso ER lá, que a nossa tabela vai ser o nome, vai ser usuários, vai verificar o usuário e vai verificar a senha. Se necessário, vai retornar algo. No nosso caso aqui, nós vamos retornar o quê? Nós vamos retornar apenas um ok, tá? Mas poderia ser um inteiro, 0, 1, tá? 1 para dizer que deu certo, 0 para dizer que deu incorreto. Ou seja, teve linhas afetadas ou não teve. Lembrando, o retorno vai ser aqui, ó. Então a gente clica aqui em Reply Messenger. Lembrando, Reply Messenger é utilizado na nossa Lifeline para a nossa controladora. Aqui nós vamos dizer o quê? A gente pode passar ou não precisa passar um retorno. Vamos dizer aqui, vamos escrever ok, tá? Mas lá no código a gente vai ter o quê? Vamos ter linhas afetadas, teve linhas afetadas. No rounds, né, for maior que 0, teve linhas afetadas, ok. E nós vamos responder com uma mensagem para a nossa interface, que vai ser o quê? Para exibir mensagem, ok? Então, após eu ter a resposta do controlador dizendo que o usuário foi ok, eu vou exibir uma mensagem lá na minha interface. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Aconselho a todos que depois olhem a nossa explicação sobre o diagrama de sequência completa. Esse é apenas um exemplo rapidinho que eu montei para vocês de um sistema de logar. Sim, podemos fazer de outra forma ele. Podemos passar diferentes parâmetros, podemos pesquisar outras classes e tudo mais. Aí fica de acordo com a modelagem de vocês.